ainda dentro da lista de proibições. Terceiro tópico, não pode escrever outro tipo de texto, né? Poema, receita de bolo, matéria jornalística, nada disso, tá bom? Não use palavrões, tá? Eles consideram que isso é uma parte desconectada, você não pode usar palavrões, tá legal? Ah, mas eu me lembro até que eu estava vendo na internet uma redação da UERJ, em que o aluno pegava uma citação do livro e que tinha um palavrão, e ele botava, e ele ganhou uma nota muito boa. Ele ou ela, não me lembro. Mas assim, é preciso tomar muito cuidado. Até em citação. Evita, gente. Tem tanta citação, você tem que escolher justamente aquela que é algo que fere um pouco a construção do teu texto, o objetivo do teu texto. Então não escolha isso, por favor. Não deixe a redação em branco, né? Óbvio, você tem ninguém que vai fazer isso. E não pode também se recusar a escrever. Tipo, eu não quero fazer redação. Então, se você fizer qualquer uma dessas situações, aí você tem nota zero. Você não, outra pessoa, nós não. O seu texto, preste atenção nesse slide, muito legal aqui. Você não será penalizado se fizer uma paráfrase. O que é paráfrase? É você pegar um pedaço do texto e escrever com suas palavras. Pô, pensou ali, leu o texto todo, entendi isso, vou escrever com as minhas palavras. Ok. É possível até que a gente nem se dê conta efetivamente de que você fez aquilo intencionalmente em relação ao recorte do texto, porque normalmente vocês fazem isso de forma muito bem construída. E então você não vai ser penalizado por isso. E rasura também não, né? Parar com esse mito de se você rasurar. Caleb, eu vou responder aquele negócio da pandemia, tá? Que você me perguntou e eu esqueci, desculpa. Se você rasurar, você vai escrever assim, por exemplo, Cíntia, né? Aí você erra. O que você faz? Você risca, não torto assim que nem eu, faz um risco melhorzinho do que esse e escreve direito do lado, tá bom? É só isso. Poxa, professora, na hora que eu fui passar limpo, eu errei, eu escrevi uma palavra do lado da outra e agora o que eu vou fazer? Eu vou vamos zerar? Não. O que você faz? Você risca, finge que você escreveu um monte de coisa aqui e aqui você viu que estava errado, depois que você passou a limpo. O que você faz? Você risca e escreve em cima. Paciência. Entendeu? Não sofre. Se isso efetivamente vier a acontecer. Porque a gente vê dá uma olhadinha, antes de você tomar qualquer atitude, na cartilha de redações de nota 1000, que está disponibilizada, tem uma que é do Lucas Felp, que é a cartilha 2.0 do ano passado, a primeira dele, tem também uma série de redações disponibilizadas nos anos anteriores por jornais de grande circulação. É só buscar redações, nota 1000, 2017, 16, 18, 19 e você vai ver que a construção não é todo esse bicho de sete cabeças que às vezes a gente fica parando tanto tempo para pensar, né, perdendo tempo, e não é o que mais importa. Lógico que você tem que, a regra é fazer daquele jeito, mas não significa que se você falhar em algum momento, você vai ser unido ao extremo, tá? Precisa tomar cuidado, treinar bastante, vocês têm aí um mês para isso. 1 mês, 5 dias. Natal esquece, Ano Novo também, se tem, vai pra ceia, vai, escreve uma redação todo dia, para de deixar a redação de lado, para de achar que não é tão importante. Ah, mas eu não tenho quem corrija, a pessoa vai demorar a corrigir você mesmo, mas faz a redação. Porque a melhor maneira de você fazer uma coisa é o enfrentamento, entendeu? Eu hoje de manhã fui fazer 2 parágrafos para vocês. Eu levei um tempão fazendo. Por quê? Porque eu escrevo muito, eu produzo muita aula, faço muito rápido, corrijo a redação, mas eu quase não produzo redações, porque não dá tempo de fazer da maneira que eu queria. Eu queria também fazer uma redação por dia, gente, como eu queria. E aí o que acontece? Você leva um tempão para fazer. Então, se você, e olha que eu só vivo para isso, minha profissão é essa, língua portuguesa e redação. Imagina vocês que têm que estudar tantas coisas, tantas matérias diferentes. E aí, se vocês não têm esse hábito, né, e não têm essa matéria 100% dentro da sua alma, como eu tenho, vai ter mais dificuldade. Então, o conselho que eu dou, faz isso, deixa de preguiça, faz isso, por favor, faz isso. E escreve, vai treinando, treina a letra, aproveita e treina com a máscara, bota uma máscara, fica em casa treinando, máscara do Botafogo se quiser. Eu faço uma por semana, tá? Você treina ali com aquela máscara, vai percebendo que você vai ter dificuldade no início, depois isso vai ser mais tranquilo. Então a gente está vivendo um momento muito atípico, né? E a gente tem que saber lidar com esse momento da melhor maneira possível. Qual é a melhor maneira possível? A melhor maneira possível é a gente fazer uns treinamentos básicos para chegar na hora, tudo é certo, tá? Caleb veio me perguntar 2 coisas. Evelyn, vocês mandaram por e-mail, eu vou mandar por aqui, não sei, né? O Bruno deve estar respondendo isso para você, assim que ele voltar eu te pergunto. O Caleb perguntou, se cair pandemia, não teria que falar do mundo em geral? Eu acho, Caleb, que não vai cair pandemia, mas se cair pandemia e você quiser fazer uma abordagem geral sobre a pandemia, você faça, mas você volte para o Brasil na mesma hora,
Vamos ver. Caleb, você tá aí ainda, querido? Tá aí, demorei tanto tempo para te responder. Disse sim ou não? Esse não. Ok. Entendeu? Então, se cair pandemia, caiu pandemia. Tem um texto lá que fala de como é que o mundo está lidando com a pandemia. Não vai cair pandemia, gente. Não vai. Tem que pensar o seguinte, o Enem, a possibilidade de cair um tema muito polêmico, que seja assim, talvez até de difícil solução, é muito pequena. E se cair alguma coisa dentro dessa pegada, o que vai acontecer? Vai trazer para uma realidade palpável, que a gente possa efetivamente tratar, que possa efetivamente dar uma proposta de intervenção. E aí o que acontece? Você vai trazer sempre para a sociedade brasileira. Então, ainda que você queira fazer alguma consideração, alguma alusão, faça no intuito de comparar com aquilo que acontece aqui com a gente. Tá bom? E aí você pode, mas sempre na comparação. Tá? Não para falar sobre não. Você vai traz para cá pra gente, tá bom? Beleza. E aí tem aqui o seguinte, dica para ficar seguro de que está dentro do tema. Isso aqui, essa foi Ih, não é essa não, foi esse que você... Só um instantinho, gente, foi esse que você disponibilizou para eles? Não, foi o que me deu, o novo. O novo? Esse aqui é de ontem, então? Esse é de ontem. Não, eu vejo pelo celular, então. Não, eu vejo pelo celular. Mudou muito, mudou quase tudo. Eu vejo pelo celular. Não tem problema não, mudou absolutamente tudo. Vocês receberam de hoje, né? Sim. Porque o material que vocês receberam de hoje, que o Bruno mandou para vocês, é o atualizado. Então eu vou acompanhar pelo celular, tá? Não tem problema não. Eu fiz umas mudanças assim, de ordem, eu mudei um filme, eu tinha escolhido um filme para vocês. Quando chegar na hora, o material a gente recebe pelo e-mail, a Ana Lu está perguntando. Aí, deixa eu ver aqui. É porque eu tinha mandado o material para ele ontem, eu achei que estava tudo fechado. Coisa nenhuma, né? Eu olho de novo, eu vejo, tem que mudar isso. Se eu olhar esse material de novo, eu vou mudar de novo, porque o professor de redação é assim. O que acontece aqui? Deixa eu ver qual é o slide que a gente tem para fazer. Eu disponibilizei para vocês o seguinte, depois dessa lista de proibições, da paráfrase, tem um link para saber mais informações com exemplos, você acessa aqui o link que eu botei para você. Ontem e hoje, responde para mim quem está com material, responde para mim se o slide aparece para vocês assim, ontem, hoje. Tem esse slide aí? Quem está com esse material? Quem tá com esse material aí? Fala pra mim. Quem tá com o material vai ganhar uma correção. Não, mentira. Mas fala aí pra mim quem tá com o material. Se aparece pra vocês, depois da cartilha do Enem, aparece um slide assim, ontem, hoje. Eu acho que deve ser, porque não tem número pra mim, não aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no nono slide. Aparece, no nono slide, Evelyn, muito obrigada. Então, o que acontece com o tema do Enem? O tema do Enem é o primeiro momento que você tem que parar assim, coisa mais importante para você é o tema do Enem, né? Tanto que vocês perguntam esse tempo todo, os professores às vezes fazem algumas apostas, às vezes não, eu morro de medo de fazer aposta. Normalmente eu erro, eu erro. Então eu trato de vários temas e às vezes dá sorte de chegar perto, mas não é totalmente. O fato é que é muito importante a gente não se preocupar com o tema. Entende? O que é importante é a gente saber como é que a gente vai lidar com qualquer tema. Diferente do que acontece na UERJ, que há um livro no qual você se baseia e os temas estarão ali daquele livro, dentro daquele livro. O povo que não é do Rio, desculpa eu trazer para cá, tá? Mas é a minha realidade para poder passar, mas eu acredito que em alguns outros lugares também aconteçam alguns exames dessa natureza, que te dão um livro para você ler, e aí o tema vai gerar em torno daquele livro. Então, diferente disso, o Enem não, o Enem pode cair qualquer coisa. O que eu te digo é qualquer coisa dentro de um universo nacional, de uma questão social, e a gente já vai falar exatamente da diretriz para você imaginar o que caia no Enem, o que esteja caindo no Enem. Então, olha só, no slide 9 que está escrito ontem e hoje, slide 8, não, número 8, o tema do Enem era assim, antes, se ele feria os direitos humanos, a redação da pessoa, vou falar sempre pessoa, a redação da pessoa era zerada. Então, se ela ferisse os direitos humanos em algum momento, ele não era lido, né? Quer dizer, ele era lido porque ele ia chegar naquele momento, mas ele não seria corrigido e a redação dele seria zero. Depois houve uma determinação dizendo que se a pessoa elaborasse uma proposta que ferisse os direitos humanos, zeraria a competência 5. Aí, se ela ferisse os direitos humanos no meio da redação, então não seria competência 5, mas aí a pessoa seria penalizada por outras questões, né?
por coerência, até dentro da proposta de intervenção. O fato é que a pessoa estaria muito mal em relação à avaliação. E é óbvio que a gente não pensa em ferir direitos humanos quando se faz qualquer coisa. Muito mais ainda, a nossa atenção tem que ser a partir do nosso desejo de ingressar numa universidade pública, né? E então, eu só estou falando isso para vocês ficarem atentos. No slide seguinte, tem um recorte informando, esse eu não vou enxergar, um recorte informando, que eu botei para vocês, um recorte de uma matéria que saiu na ocasião dessa mudança, em que explicava exatamente isso para você. E aí tem a situação das competências, eu já vou entrar nas competências, tem um link para você participar, para você ler tudo, e aí entro na questão da competência. E a primeira competência sobre a qual eu vou falar com vocês vai ser a competência 1, porque eu vou falar muito rápido com vocês. Você não pode errar nada de ortografia nem de sintaxe, acabou. Tá? Competência 1 acabou, a aula de competência 1, né? Você não pode errar nada de ortografia e sintaxe. Em quantos minutos eu fiz isso? Em segundos? Exatamente. É o seguinte, eu não tenho condições de, hoje, nessa aula, falar para vocês de todos os problemas que podem incidir na competência 1. Infelizmente, isso é uma coisa de processo, mas eu peço que você fique muito atento, porque uma coisa eu vou te dizer, sobre a competência 1, você tem um número limitadíssimo de erros que você pode apresentar para não perder ponto. Você sabe que na grade de competências, o que acontece? Tanto C1, quanto C2, quanto C3, quanto C4, quanto C5, elas têm variações, né, em relação à pontuação. Que eu não sou muito boa de desenho, quem é meu aluno, quem me conhece sabe disso, quem não é me perdoa desde já. A pessoa pode, eu vou até tirar a C2 dessa parada aqui, tá? Eu vou realmente tirar a C2. Aí, dentro dessas outras competências, você pode ganhar zero. Você não, o outro candidato. Vocês só vão ganhar notão. Pode ganhar 0, pode ganhar 40, pode ganhar 80, pode ganhar 120, pode ganhar 160 e pode ganhar 200 pontos. Tá legal? Eu trabalhei aqui com a construção da pontuação máxima. Então, quando é que você vai ganhar 200 pontos? O que você tem que fazer para ganhar 200 pontos? Tá, né, que a gente quer. Então, eu vou trabalhar com isso. A relação de... o que vai acontecer para tirar 160? O que vai acontecer? Isso aí você vai ter que dar uma estudada, realmente, ao longo desses dias, para poder certificar. Mas a gente tem que pensar, eu acho, que a gente tem que pensar no máximo, né? Tem que pensar sempre na pontuação, na melhor pontuação possível. Então, veja bem, por que eu não coloquei a competência 2 aqui? Porque a competência 2, eu vou explicar, são 800 slides que eu fiz só para a competência 2, a competência 2, ela fala a respeito justamente de que se a pessoa errar naqueles pontos, ela não é corrigida. Então, não existe o 0 para a competência 2. A competência 2 é de 40 para cima, tá? Se a pessoa tirar 0, ela não vai ser lida em nenhum outro aspecto, tá bem? Então, o que acontece aqui com essas competências aqui? Elas variam em função do número de erros. Eu acho que para você aparece o contrário, aparece 200, 160 e vai até 0. Acho que é isso. Tem uma tabela também do INEP divulgada para o aluno. Isso aí. Tem a próxima. Tem uma tabela divulgada para o aluno, tá? Explicando essas competências. E aí a gente está na C1, que eu vou falar novamente. A C1, para você chegar aqui, é o contrário, tá, gente? Desculpa. Para você chegar aos 200 pontos, para o corretor dar 200 pontos para você, primeiro que você sabe que você tem que passar por 2, né? Você passa por um que está mais atento, passa por que está com sono. As pessoas são humanas, cada um, né, com o seu cada um, e você tem que rezar muito para cair. Tô falando sério, tá? Acredita em Deus, acredita em oração, faça. Para que você caia justamente nas mãos de pessoas que estejam atentas a você no sentido de favorecer a sua vida, porque as pessoas são efetivamente humanas e elas têm variações de entendimento do seu processo de treinamento. O treinamento não é uma coisa que chega para todo mundo do mesmo jeito. Umas pessoas interpretam de um jeito, outras pessoas interpretam do outro. Claro que tem uma uniformidade, as pessoas são estudadas, são preparadas e tal, mas pode acontecer uma variação. Então, o que acontece? Existem umas regras que são muito fáceis. Uma delas diz respeito à competência 1. Mas você tem que perceber que se uma pessoa achar que é 200, ou tu achar que é 160, sua nota já não vai ficar em 200, vai ser dividida por 2 em relação àquela competência. Beleza? Então, olha só, o que acontece aqui na competência 2, na competência 1?
Quando é que a pessoa ganha 200 pontos na competência 1? Quando ela tem 2 pequenos desvios, tá? Para a competência 1, para chegar a 200 pontos, a pessoa tem que ter 2 pequenos desvios gramaticais, ok? Ou um máximo limite dela é 1 de sintaxe. Esse aqui de sintaxe não pode comprometer o entendimento do texto. Se aquele desvio de sintaxe acabar incidindo numa interpretação equivocada, aí a pessoa perde ponto de qualquer maneira, tá? Ah, eu posso sim fazer aquele errão de sintaxe? Não. Você não pode fazer erro nenhum, né? Tá combinado isso. Mas se acontecer o desvio de sintaxe, o que vai acontecer? E comprometer o entendimento, essa tabela acaba. A pessoa vai perder pontos de qualquer maneira. C1 é isso aí.